Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Hoje eu fui enviada a ministrar algo da parte do Senhor que o Senhor já tinha falado comigo há um tempo atrás. Ele falou: escreve essas coisas. E no dia que eu estaria ministrando essa palavra, o Espírito Santo mudou tudo. E ele me disse assim: ainda não é o tempo. Isso é nós sermos maduros para entendermos o tempo e o modo de Deus, de como nos movemos. E o Espírito Santo me disse assim que hoje seria uma noite de destronar mentiras e estabelecer verdade. E a verdade é o próprio Cristo em nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 12. Nós somos uma casa profética, uma casa apostólica e profética. E nós adoramos que Cristo é o nosso fundamento. Nós declaramos, confessamos com a nossa boca de que céus e terra se encontram. Céus e terra estão dentro de nós. Alinhando o plano eterno do Senhor. O leão rugiu no trono. Não quer dizer que o Senhor está rugindo lá no céu e nós estamos aqui. O leão rugiu no trono. O leão rugiu no nosso espírito. E ele vai destronar toda mentira e vai estabelecer toda a verdade que provém dele. Amém? Em Hebreus 12, nós vamos ler do versículo 4 ao 11. Diz assim: ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento, que ele vos dirige como a filhos, que o Senhor a dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-os como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, o filho que não passa pela correção do seu pai. Qual filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da quais todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para que então possamos viver. Para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Até aqui. Você sabe por que o escritor aos Hebreus diz que na guerra contra o pecado nós ainda não temos resistido ao extremo? Porque muitas pessoas insistem. Existe uma insistência em nós, em viver de acordo com as culturas, com os valores, com todo ensinamento em que nós fomos inseridos desde a infância. Nós temos disponível e acessível a cultura dos céus, mas insistimos em lutar contra a cruz. Insistimos em lutar contra o Getsemane. Nós não queremos ir ao Getsemane, não queremos ir à cruz. Nós queremos o Cristo, nós queremos viver a vida de plenitude, nós queremos todas as bênçãos espirituais, mas nós não queremos renunciar à nossa vontade, renunciar à cultura humanista a qual nós fomos inseridos. E eu não estou anulando tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, porque tudo isso serve como uma preparação.
mas sim fundamentos errôneos e antibíblicos, anticristo, em que nós insistimos em ficar. Nós insistimos em permanecer. Nós não nos rendemos. Quando você não se rende, você permanece vivendo o seu plano pessoal, os seus projetos pessoais. Mas o Senhor, Ele é um Pai de uma só vontade. E quando nós não acessamos, não desfrutamos da vontade do Pai, nós não conseguimos viver de forma plena, de forma completa. E ficamos nos perguntando, nos questionando, murmurando, reclamando. Por que nada melhora? Por que as coisas na minha vida não mudam? Por que as coisas na minha casa não mudam? O meu casamento está em crise. Eu não durmo na mesma cama mais com meu marido. Meu marido dormiu no sofá. Por que eu estou dentro da igreja e as coisas na minha casa não mudam? Meu filho está rebelde, estão me caluniando, falando mal de mim, e eu estou na igreja. Uau, eu estou na igreja. Uau. Você está na igreja? Isso é uma pergunta, vocês podem responder. Vocês estão na igreja? Mas de nada vale estarmos aqui. De nada vale estar na igreja se você não se render para ser a igreja. Se eu perguntar para qualquer pessoa que está aqui nessa noite, busque agora na sua memória uma lembrança da sua infância, ou algo que marcou a sua vida. Você vai lembrar, você vai se recordar. Sua memória vai te trazer rapidinho alguma memória da infância, de quando você brincava com seus amigos, ou algum presente legal que você ganhou, que você esperou por muito tempo, ou algum trauma que você teve na infância, alguma queda que você caiu e se machucou. Alguma coisa você vai lembrar. Alguma coisa a sua memória vai recordar. E a nossa memória, ela foi feita para guardar e para recordar, inclusive as circunstâncias e situações que nós vivemos. Porém, no reino de Deus, quando nós aceitamos a Cristo, nós nos rendemos. E a vida dele passa a ser a nossa vida. E se render se trata também de trazer à luz todas as coisas que a nossa memória insiste em nos apresentar, insiste em nos acusar. E trazer à luz é você confessar, você expor tudo à mesa. Não é você vir aqui na frente e falar assim, eu pequei, agora eu sou exemplo de que eu pequei, vou ficar de banco 6 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo, e você não copia a minha vida. Não. A cruz, ela é redentiva, ela não é punitiva, ela é inclusiva. E na cruz os nossos pecados foram perdoados. Nós devemos trazer à luz e confessar, expor tudo à mesa. E tudo é tudo. Tudo é tudo. Sabe por que eu falo que tudo é tudo? Porque quando nós retemos e não expomos tudo à mesa, nós damos legalidade à acusação. Não à acusação das pessoas. Porque a eternidade não é quando você morrer que você vai começar a eternidade. Hoje, em Cristo, a eternidade já está acessível a nós. Nós já estamos na eternidade. Nós já desfrutamos dessa eternidade. Amém? E quando nós retemos, nós damos legalidade à acusação. Há demônios que nos acusam. E o que o Pai quer é que nós acessemos. Não sei se eu disse essa palavra, mas foi a forma que eu consegui me expressar. O Pai quer que nós acessemos tudo o que Ele tem disponível para nós. Não se trata mais da minha vontade pessoal ou da sua vontade pessoal. Se trata de uma vontade, a vontade do Pai. No reino só existe uma vontade. E para cancelarmos toda a legalidade dada às trevas por maldições hereditárias. E quando eu falo de maldições hereditárias é assim. O meu bisavô era alcoólatra, o meu avô se tornou alcoólatra, o meu pai se tornou alcoólatra. E essa maldição está sobre a minha vida, por isso que eu não consigo me libertar do alcoolismo.
A minha avó era corrupta, ou minha tia, minha mãe era corrupta. Então eu não consigo ser fiel, eu não consigo ser leal nos dízimos e ofertas. Eu retenho aquilo que não é meu. Eu guardo aquilo que não é meu. Isso são maldições hereditárias. E a nossa memória, quando nós não expomos, não trazemos à luz, não trazemos à mesa tudo, nós damos legalidade para Satanás nos acusar. E, meus irmãos, ele vai te acusar. Ele vai trazer à tona. Sei lá que tempo da sua vida. Na hora que você deitar na sua cama, na hora que você acordar de manhã, enquanto você tiver que pagar uma conta, ele vai falar, então, você lembra lá? O Espírito Santo, ele não te acusa. O Espírito Santo, ele é a resposta para todas as coisas. O Espírito Santo, ele não entra fazendo bagunça. O Espírito Santo, ele vem e ele vem com cautela, vem com calmaria. E ele te ensina todas as coisas. E ele fala. A maior mentira da religião é ensinar que Deus não fala. Que Deus só fala através de alguém, através de uma pessoa. Sim, o Senhor também fala assim. Mas o Senhor fala conosco o tempo inteiro. Não é porque eu fluo na casa, eu sirvo na casa como profeta, que o Senhor vai falar apenas comigo. Não, o Espírito Santo habita em você. O Cristo ressuscitado habita em você. Então Ele fala. Para nós cancelarmos toda a legalidade dada às trevas, nós temos que nascer de novo. Romper com todo o fundamento humanista. Nos rendermos e permitir que Cristo seja formado e gerado em nós. Cancelarmos com todas as palavras que foram lançadas sobre a nossa vida, falando, Daiane vai ser igual ao pai dela, não vai conseguir nada na vida. Vai ser uma fugitiva. Vai morar de favor a vida inteira. A Daiane não vai fazer uma faculdade. A Daiane não vai ter filhos, a Daiane não vai casar, não vai sustentar o casamento, porque o casamento dos pais dela não era exemplo. Quem disse isso para você? Que mentira falaram e estabeleceram na sua mente? Eu quebro isso agora em nome de Jesus. Eu rompo com isso, com essa mentira que foi lançada, com essa semente contrária à semente do reino sobre a sua vida. E Cristo só é gerado em nós, só é possível através da paternidade, através do corpo de Cristo, a sua igreja. Igreja não quer dizer quatro paredes, irmãos. A igreja de Cristo, ela é santa, pura, sem ruga, sem mácula. A igreja de Cristo somos nós reunidos em um só propósito, em manifestar a vontade do Pai. A igreja de Cristo é o maior poderio sobre a face da terra. Nós somos o maior poderio sobre a face da terra. O que nós declaramos, o que nós professamos, o que nós falamos, é o que vai ser estabelecido. Não é o governo Bolsonaro que vai estabelecer as leis, é o que nós oramos e damos legalidade que vai estabelecer o que será aprovado lá no Senado. E isso está nas nossas mãos. O governo da terra é da igreja. Estou sendo clara? Amém? Vocês estão entendendo? E através de pessoas maduras, que instituídas por Deus, têm o encargo de nos impulsionar a este novo nascimento. Nós só nascemos de novo quando nós encontramos pessoas maduras em Cristo, que foram enviadas, instituídas por Deus, pelo Pai, para nos impulsionar a Ele. Porque é até que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Não é só até que a pastora Cris chegue à estatura de Cristo, até que a Daiane seja à estatura de Cristo. É até que todos estejam na mesma estatura. E nós não vamos nos cansar de falar as mesmas coisas. Eu não vou me cansar de falar de paternidade, eu não vou me cansar de falar de reino, de 5 ministérios, de novo pacto, até que Cristo seja tudo em todos. Esse é o nosso prazer de manifestar a vontade do Pai na terra. Amém? Mas não existe novo nascimento sem rendição. Não existe novo nascimento sem rompimentos, sem entrega, sem renúncia. Quando Cristo passa a ser gerado em nós, é nítida a transformação. É nítido.
é testificado através do nosso comportamento, através dos nossos relacionamentos, de como eu trato o meu próximo, de como eu recebo os pequeninos, de como eu trato a minha família. Porque, meus irmãos, é muito fácil, eu falava isso na célula sexta-feira, é muito fácil nós nos reunirmos aqui às quartas e domingos e vocês conhecerem a profeta Daiane que ministra aqui. Quem diz se Cristo está sendo manifesto na minha vida ou não é o meu marido, que está comigo todos os dias. Quem diz se Cristo está sendo manifesto através das minhas atitudes ou não é as pessoas que convivem comigo diariamente. Porque não se trata de uma melhora de natureza, de uma melhora de comportamento. Não, é nítido. Você muda totalmente. É uma mudança de natureza. Adeus, Daiane, suas mazelas, Daiane, seus traumas, Daiane, suas mentiras que foram fundamentadas na mentira. E Cristo, bem-vindo à vida de plenitude. E você manifesta a vida dele em todo o tempo. Diante de toda e qualquer situação, diante de toda e qualquer circunstância. Meus irmãos, eu estou grávida de 2 meses e pouquinho. E na minha primeira ultrassom, o médico não viu nada. Não viu nada. E ela também não soube me explicar. Diante de uma mãe que queria estar grávida, o que seria isso? Não viu nada, meu Deus, vou me desesperar, o que eu faço agora? Não. Amém. Eu sei o que eu devo fazer. 20 dias depois, nós fizemos outra ultrassom, estava lá o bebê, o coração, tudo mais. Eu estou debaixo de uma palavra, debaixo de um envio. Quando nós estamos debaixo de um envio, debaixo de uma palavra, debaixo de pessoas maduras, instituídas por Deus, não existe lugares que você vai caminhar que não vai ser trazida à luz. Pode estar tudo escuro, o médico pode ter falado que não vai dar mais certo, pode ter falado para você, é terminal. Tem que fazer cirurgia. Quem disse isso? Nós portamos o autor da vida. O autor da vida habita em nós. Aleluia. Você não se importa mais com a sua reputação. As memórias do passado não te amedrontam. Elas não te causam medo. Você não sente mais medo. Até porque o medo, ela é uma profecia maligna. É uma estratégia das trevas para te acusar e te paralisar. O maior impasse de Satanás é nos distrair. É nos acusar. Nos apontar para que não conheçamos a verdade. Meu irmão, Satanás não está nem aí para aqueles que já trabalham para ele. Já trabalham para ele, tá bom, tá ótimo. O problema dele é que nós não conheçamos a verdade, que nós não conheçamos a Cristo. Mas quando a verdade ela vem à tona, as escamas do medo caem. E tudo que um dia foi trevas se torna na mais intensa luz. A mentira não pode com a verdade, e a verdade é Cristo. O trabalho de Satanás é roubar as sementes do reino que são lançadas sobre a sua vida. E lançar mentiras na sua mente. Ah, mas como assim mentiras? Pensamentos que vêm do tipo, será que eu esqueci o ferro ligado na minha casa? Você está aqui, mas seu pensamento não está. O que eu vou comer depois do culto? Cachorro quente, uma pizza, um lanche, o que eu vou comer depois do culto? Ah, eu não vou ofertar não, senão amanhã de manhã não vai ter dinheiro para eu tomar café. Se o Senhor, Ele cuida dos passarinhos, se o Senhor, Ele cuida das flores, quem dirá nós que fomos chamados de filhos? Enquanto eu estou ministrando, esses pensamentos tomam conta da sua mente. E eu poderia... Som? Voltou. E eu poderia citar muito mais. Tudo isso são distrações. Elas são lançadas para nos roubar do propósito eterno do Pai para nós. Nos amedronta, nos tira da posição de filhos, mente. E se nós não tomarmos cuidados, nós entramos em lugares em que o Senhor não destinou para nós. Tudo isso por causa do medo. Tudo isso por causa da distração.
Ontem no culto com os jovens, o Miqueias ele ministrou sobre inteligência espiritual. Eu quero desmistificar uma coisa nessa noite. Nós divulgamos culto com os jovens. Por que nós colocamos culto com os jovens? Porque é algo ministrado pelos jovens, mas é aberto para a casa inteira. Aqui nessa casa, em dias de culto nós ministramos Cristo. Em dias de culto com as crianças nós ministramos Cristo. Em dias de culto com os jovens nós ministramos Cristo. E a cada dia que você é ministrado sobre Cristo, você vai sendo acrescentado de graça em graça. Amém? Então não se sinta, eu já tenho 80 anos, tenho 50 anos, tenho 60 anos, e daí? Quem foi que falou que você não é jovem? Ainda que a nossa carne envelheça, o nosso espírito é jovem. O nosso espírito manifesta a verdade, tem vigor. Amém? Jesus, onde eu parei aqui? E o medo é uma estratégia das trevas. E ontem o Miqueias ministrou, me achei aqui agora. Ontem o Miqueias ministrou sobre inteligência espiritual e foi tremendo, foi virado uma chave em nós ontem. Virou uma chave no nosso espírito. E nós aprendemos que em Cristo nós somos dotados de toda sabedoria. Você entende que a partir de Cristo você é dotado de toda sabedoria? Irmãos, eu não sei em vocês, mas isso em mim causa uma revolução gigante. Nós somos dotados de toda sabedoria. A nossa mente, uma mente carnal, ela nunca vai entender as coisas do Espírito. Por isso que aqui nós não nos preocupamos se você está acordado, se você está cochilando, porque nós não ministramos a sua alma. Nós não ministramos somente a sua carne e a sua alma, porque elas também escutam. Nós ministramos ao teu espírito. E nós entendemos que mesmo que a nossa carne não entenda, mesmo que a nossa mente não entenda, o nosso espírito sempre esteve pronto. Nós aprendemos que através dos nossos posicionamentos diários, nós podemos sim tocar a sociedade em todas as áreas. E nós falamos em temas que são bem... Como é que posso falar? Me ajudei. Temas que são bem polêmicos. Falamos sobre a galera LGBT, falamos sobre o aborto. Nós somos dotados de toda a sabedoria. E nós podemos sim tocar todos esses lugares da sociedade. Como? Como? Rompendo com toda mentira. Rompendo com toda mentira para que a verdade seja estabelecida. Para o Senhor, não importa o seu passado. Ele só serve para ser exposto à luz e ser dominado pela luz. E não quer dizer que você vai esquecer de todas as coisas. Mas sim que nada do que você viveu vai te acusar mais. De que os medos que você tinha não vai existir mais. Porque quando tudo é trazido à luz, são apenas lembranças. São apenas cicatrizes. Você não vai mais se lembrar das coisas que um dia doía. Não vai doer mais. Os sonhos de Deus, os dias em que Ele mesmo destinou para nós, escritos no livro da vida, passam a se tornar reais. Passam a se tornar a nossa vida. Passam a se tornar os nossos dias. E a única coisa que nos importa é fazer a vontade do Pai. A salvação, ela é a porta de entrada do reino. Mas o que vai te levar à maturidade, a ser filho e desfrutar das insondáveis riquezas dos céus, são os sim diários que você dá para o Pai. São as respostas que você dá aos céus. Porque os céus, ele não age. Os céus, ele reage em nosso favor. Quando nós damos uma resposta àquilo, à palavra a qual nós estamos sendo ministrados, aquilo a que nós estamos recebendo, o céu ele vai reagir em nosso favor.
a resposta que você dá em meio a tantas maravilhas que o Senhor nos permite desfrutar. E eu não falo só de dinheiro, não. Eu falo de uma nova natureza incorruptível e inabalável. No verso 8 e 9, eu vou repetir aqui para poder terminar de fundamentar. Mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Aqui não está falando de alguém que não conhece, de alguém que é ignorante e desconhece. Não está falando dessa pessoa. Aqui está falando daquele que conhece. De uma pessoa participante. Mas você participar não quer dizer que você esteja integrado. Existe o café e o leite. Quando nós misturamos dois, os dois se tornam um. Não tem como desmembrar mais. E você ser participante não é você ser o café e o leite separado. Ser participante é você ser o café e o leite separado. E você ser integrado é você misturar os dois ser um. É a unicidade. E participar não quer dizer que você esteja integrado. Aqui fala de uma pessoa que ouve, mas não se posiciona. Que recebe orientação, direção, posição e não sai do lugar. Nós não fomos chamados para sermos frequentadores de ambientes. Nós não somos chamados para ser bastardos que ocupam bancos e cadeiras em lugares. O Pai nos chamou para sermos filhos. Então, nós não somos mais ignorantes em desconhecer. Não é porque eu ocupo uma cadeira em um ambiente X que eu tenho vida. Não é porque eu vou religiosamente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo num ambiente X que eu possuo a vida. Muitas vezes eu sou apenas participante, mas nunca fui integrado. Ah, meus irmãos, eu cresci no berço de acácia lá, de madeira evangélica lá. Sempre fui participante, nunca fui integrada. Eu me integrei quando eu conheci o Cristo ressurreto, de verdade, na sua essência. Quando eu descobri que existia plenitude de vida, sim. Não é romantismo. Isso não é romantismo. Eu falar para você que existe uma vida de plenitude. Quando eu adentrei, quando eu comecei a entender a palavra do reino, eu falava, cara, isso é muito para mim. Cara, eu não consigo. Eu acho que para mim não dá. E aí eu fui confrontada, não apenas pelas palavras que eram ministradas, mas por pessoas. Eram muitas pessoas, muitos ministros, que ministravam com a sua própria vida, eles não falavam nada. Mas a presença dele, a impartição daquilo que eles portavam, me constrangiu. Eu falei, Senhor, eu quero essa vida. Senhor, eu quero essa plenitude. Eu quero viver de forma plena. Senhor, eu quero aprender a ser filha. Eu quero aprender a ser mãe. Eu quero aprender a ser esposa. Eu quero aprender a ser amiga. E não foi fácil. Passar pela cruz não é fácil. Não é fácil refrear a língua diante de algumas amizades. Não é fácil nós largarmos a fofoca, quando isso é um hábito. Não é fácil nós transicionarmos a nossa mente de uma mente caída, de uma cultura caída para uma cultura eterna, perpétua e inabalável. Mas é possível. É possível através dos sims diários em que nós nos posicionamos. Em que nós falamos, Senhor, eu quero e por isso eu calo a minha mente. Eu calo esses pensamentos de mentira e estabeleço a verdade que já habita em mim. Aleluia. E você deve se perguntar assim, então, irmãos, nós não somos mais ignorantes em desconhecer. Nós não somos. A verdadeira vida, ela só vem a partir da cruz.
Se manhã após manhã, dia após dia, eu renuncio a mim mesmo e decido caminhar e obedecer ao Espírito Santo, eu vou ter, sim, vida plena. Eu vou ser, sim, completa em Cristo. Eu vou ser, sim, a resposta para todas as coisas. A resposta para todas as pessoas. Nós portamos a resposta para a vida. Mas eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Eu não consigo ouvir o que Ele fala para mim. Então escute os pastores. Eu vou repetir. Escute os pastores. Se renda à voz da paternidade. A paternidade, irmão, não é para você caminhar e almoçar junto, tomar café junto, chupar picolé junto, não. Não vai suprir sua carência emocional. É para te posicionar e te impulsionar a Cristo. E se você ainda não consegue ouvir ao Espírito Santo, a paternidade vai te impulsionar a ouvir ao Pai, a ouvir a Deus. Abra comigo Hebreus 12 mesmo. Vamos ler agora o capítulo do 12 ao 17. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie. Pelo contrário, seja curado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual por uma refeição desejada vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. E assim, como bem sabeis, quando mais tarde quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como cancelar a sua decisão, apesar de ter buscado a bênção desesperadamente. E aqui nesse trecho nós recebemos uma palavra de motivação, uma palavra de ativação. E profeticamente, fortalecer as mãos simboliza o serviço. Fortalecei o serviço. Fortalecei o servir. O nosso prazer está em servir o próximo, em servir ao outro. Fortaleceis os joelhos. Joelhos sustentam o corpo de pé. E aqui profeticamente simboliza fortalecer a intercessão. Intercessão, interceder, não é você falar para Deus aquilo que Ele já sabe. Senhor, eu tenho uma conta aqui, Pai. Senhor, fulana está doente. Senhor, o Beltrano, aconteceu isso com ele. O Senhor já sabe. Sabe o que é intercessão? É você trazer a resposta para o problema. Pai, fulano está assim, mas eu declaro a cura sobre ele. Pai, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, mas eu sei que o Senhor é a minha provisão. Pai, as minhas emoções estão abaladas, mas eu creio que em Ti a minha alma está ancorada. E em Ti tudo vai se alinhar. Quantas vezes eu fiz essa oração, irmãos? Eu ia na frente do espelho e falava, Deus, eu não quero ser assim. Olha que mulher chata. Eu não quero mais ser assim. E porque eu falava, eu confessava com a minha boca, irmãos, o Senhor me transformou. Assim como Ele transformou a minha vida, foi acessível a mim, é acessível a você também. Interceder é você ser resposta, você ser em prol do outro. E no reino de Deus é assim. O Senhor, Ele não nos acrescenta maturidade para que nós nos vangloriemos. O Senhor nos acrescenta maturidade para que nós possamos ser em favor do outro. Fortaleceis a intercessão. Em forma de oração, em favor de pessoas. E pelos caminhos retos que vocês como igreja têm traçado e caminhado, através de Cristo. Aqui fala de pessoas maduras. De caminhos retos que pessoas maduras traçam e caminham, através de Cristo. Não há manco insustentável. Não há manco, não há pessoa insustentável. Não há imaturo que não seja curado.
Nós não precisamos ficar falando toda hora. Ah, mas Cristo não foi gerado em você. Ah, mas tem que ser assim. Ah, mas tem que ser assado. Não, a nossa vida ministra por si só. Quando nós somos maduros, a nossa vida ministra por si só. A verdade é confrontada, a mentira é confrontada com a verdade. Que não haja entre nós, que não haja entre vós, ou que não se abrigue em vós a imoralidade. E uma pessoa imoral não são apenas as pessoas que praticam obscenidades, e sim pessoas sem caráter. Pessoas indecentes, inconfiáveis. Essas são as pessoas imorais. Que vivem sem regras, sem princípios. E eu creio que eu estou ministrando para pessoas maduras nessa noite. Que entendem que essa palavra é uma exortação do Pai. Nos trazendo para mais perto dEle. Amém? E assim como Esaú, que por aquilo que seus olhos desejavam no momento se vendeu. Assim são os profanos. E os profanos, eles não têm parte, eles não têm herança no reino. Não podem desfrutar da herança do Pai. Não têm acesso a todas as bênçãos espirituais que são destinadas aos filhos. E que só são acessíveis através da vida de Cristo. Que nada que é momentâneo, muitas vezes até agradável aos nossos olhos, até agradável ao nosso paladar, ao nosso estômago, e tantas outras coisas que os nossos sentidos se aguçam. Que nada que seja passageiro, que nada que seja corruptível, temporário, abalável, venha nos roubar do plano, do desenho original do Senhor para nós. Do Pai para nós. Porque o sonho de Deus, para cada um de nós, ele é eterno, ele é inabalável, incorruptível. Amém? Se coloca de pé nessa noite. E o Senhor, ele me dizia, quando eu terminei de escrever essas coisas, o Espírito Santo me disse assim: fale para os meus filhos levantar as suas mãos em ato profético. Levante as suas mãos em ato profético nessa noite. E o Senhor diz assim: antes de eu ser exaltado através de você, eu vou ser exaltado em você. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, celebre a vida dele. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, Pai, por cada pessoa que entrou neste lugar nessa noite. Senhor, destronar toda mentira. Destronar, Senhor, toda cultura, Senhor, humanista. Confrontar, Senhor, espíritos contrários, Senhor, que até o dia de hoje atormentaram, amedrontaram e acusaram. Eu quebro, eu cancelo agora. Eu tomo o senhorio das trevas sobre a mente dos meus irmãos. E declaro o senhorio de Cristo, Senhor, sobre cada pensamento. Eu declaro o senhorio de Cristo sobre cada intenção do coração. Eu profetizo, Senhor, que eles viverão dias que eles nunca viveram. Eu profetizo, Pai, que aquilo que eles nunca viram, aquilo que eles nunca ouviram, aquilo que nunca passou sobre os seus corações, irá se manifestar, porque o Cristo ressuscitado habita e se manifestará através da vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Senhor, eu declaro a sua verdade sobre nós. Senhor, os novos posicionamentos. Senhor, posicionamentos diários, Pai. Senhor, eu declaro, Senhor, ouvidos sendo destapados. Ouvidos sensíveis à sua voz. Pai, eu declaro, Senhor, olhos, Senhor, como visões de águias. Que não, Senhor, se serão encantados por aquilo que vem. Senhor, que não serão roubados por aquilo que é momentâneo, por aquilo que é passageiro. Senhor, eu declaro visões proféticas. Senhor, eu declaro, Senhor, a vida do seu filho, Pai. O espírito da profecia em cada um dos meus irmãos, Senhor. Que é a vida do próprio Cristo sendo manifesta através de nós. Senhor, eu declaro um novo tempo. Um novo tempo, Pai. Um novo tempo de nivelamento de maturidade, Senhor. De maturidade, Senhor, que será nítido no nosso comportamento, Pai.
Ah, Senhor, nos nossos relacionamentos pessoais. Ah, Senhor, um novo tempo. É o que eu declaro, Senhor, e profetizo sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti, expressamos Tua luz. Tua verdade nos governa. Tua verdade nos governa, Senhor. Instituídos estamos em Ti, expressamos a Tua luz e juntos declaramos que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está. E juntos declaramos que Tu és soberano. Tua glória em Cristo está. E juntos declaramos que Tu és soberano. O Deus que habita na eternidade.